Mundo Zumbi Cap 246. Estão. O híbrido só conseguiu fechar os olhos ao ver a espada descendo em direção à sua cabeça. Um traço de lágrimas se formou no canto de seus olhos enquanto esperava sua morte. No entanto, um minuto já havia se passado, mas ele ainda podia sentir que ainda estava vivo. Foi então que ouviu uma voz duvidosa e familiar. Stan. Gelan não pôde deixar de gritar de surpresa ao ver o rosto pálido do híbrido que ele estava prestes a matar. Ela já está 100% certa de que o híbrido na frente dela era alguém que ele conhecia antes do apocalipse. Havia muitos hematomas pretos e azuis na superfície do rosto do híbrido. O híbrido abriu os olhos e olhou para Gelan depois de ouvir seu grito. E quando ele reconheceu quem era, seu rosto começou a se contorcer quando ele começou a chorar enquanto suas mãos se estendiam para abraçar Gelan em busca de conforto. Irmã Gelan. Os olhos de Gelan lacrimejaram quando ela também abraçou o menino híbrido de volta. Ela esfregou as costas dele enquanto tentava ao máximo não produzir um som, embora seus olhos já estivessem derramando lágrimas como um rio. Gelan não disse nada e apenas esperou que o menino híbrido parasse de chorar. Embora ele já seja um híbrido, ela não tem coragem de matá-lo assim. Afinal, ele era um conhecido antes do apocalipse e era alguém que ela considerava próximo a ela. No entanto, a principal razão pela qual ela não quer matá-lo, ainda, foi por causa do fato de Nili o tratar como um irmão mais novo antes. Para Gelan, a decisão de Nili foi o mais importante. Não importa o motivo que Nili tivesse para sair antes, ela não queria mais persegui-lo, pois já estava satisfeita com o fato de lhe ter voltado. Algum tempo depois, o menino híbrido finalmente parou de soluçar. Ele soltou sua mão de abraçar Gelan antes de se mover em direção a um canto para se apoiar na parede. Ele então baixou a cabeça no chão e começou a chorar novamente. Desculpe, mana Gelan. Eles me forçaram. Eles me forçaram a comer carne humana. Eles me forçaram. Ele disse em uma voz rachada cheia de impotência e raiva. Ele cerrou o punho com força quando seus olhos começaram a emitir uma intenção assassina. Se Nili o visse, certamente ficaria surpreso com a animosidade liberada por aqueles olhos dele. Ao ouvi-lo, Gelan também não pôde deixar de cerrar o punho com raiva. Ela já sabia quem são aqueles eles de quem Stan estava falando. Híbridos. O ódio em ambos os olhos era aparente, pois eles não tentavam escondê-lo. Eles me forçaram não porque queriam que eu me juntasse a eles. Eles me forçaram a comer carne humana só porque achavam divertido. Os olhos de Gelan estavam cheios de ferocidade, pois ela não podia imaginar o quão cruéis eram aqueles híbridos. Eles até forçaram um garoto inocente como Stan a cometer um ato tão hediondo. Se eu não seguisse o que eles queriam que eu fizesse. Eles disseram que vão perseguir os outros e deixá-los comer carne humana em vez de mim. Mana Gelan. Eu sinto muito. Sinto muito. Eu não sou mais humano. Com uma voz embargada, Stan começou a chorar novamente. Seu punho nunca soltou o aperto apertado enquanto ele cerrava os dentes afiados como um louco. Até Gelan podia sentir o ódio que estava emitindo. Ela esfregou as costas de Stan enquanto fazia uma pergunta importante. Por outros, você quer dizer eles? Ela estava se referindo aos outros que Nilo tratava como irmãos e irmãs mais novos. Nilo cresceu em um orfanato e ninguém tentou e quis adotá-lo. Afinal, ele tem apenas características medianas e, muitas vezes, aqueles que queriam adotar crianças sempre viam sua aparência primeiro antes de passar para outras características. Foi assim que Nili viu, de acordo com o que disse a Jaylan. Ele disse que aqueles que permaneceram não adotados são os de aparência mais comum, mesmo aqueles com personalidades de merda são adotados primeiro apenas por causa de sua aparência aceitável. Claro, aqueles que adotaram essas crianças são aqueles que não fizeram uma verificação de antecedentes e, em vez disso, as adotaram imediatamente depois de ver a atitude falsa que essas crianças mostraram. Nili disse que ele nunca foi inteligente durante seus dias elementares. Ele também afirmou que não era nenhum gênio e só obteve esse título depois de trabalhar duro. Ele também só ganhou esse título durante o ensino médio, quando estudou muito para a bolsa de estudos e para a competição em que participou por suas recompensas.
A velha casa em que eles estavam agora era uma das recompensas daquelas competições. Nilo tratou assim, mas na verdade, veio de seu patrocinador durante esse tempo. Ele também mencionou que recebeu a antiga casa logo após o fechamento do centro de adoção por não ter ninguém administrando. Ele disse que o velho zelador morreu por um motivo desconhecido. Em vez de esperar que os adultos adotassem os outros, Nilo decidiu cuidar de todas as crianças não adotadas restantes e fez desta velha casa sua morada. Havia um total de 8 outras crianças além de Stan na frente dela. Ela estava curiosa se os outros que Stan estava falando eram as outras 8 crianças que Nilo decidiu adotar. Sim, são eles. Stan já havia começado a se acalmar neste momento depois de mencionar os outros. Há um mês, naquela época, perambulamos pela cidade em busca de comida. Como os outros tinham medo de ficar sozinhos, todos decidimos nos unir e procurar comida. Foi nessa época que 2 híbridos apareceram e nos cercaram de repente. Ainda não sabemos sua existência durante esse tempo e baixamos a guarda. Felizmente, a irmã Aline e eu já despertamos, e a irmã Aline era ainda mais forte do que eu naquela época. Ele parou por um momento antes de continuar, mas... esses híbridos desprezíveis, eles são mais fortes do que nós. Eles nos brincaram como se fôssemos apenas insetos. Mundo Zumbi Cap 247, forçado a comer. A voz de Stan tremeu quando ele contou o que aconteceu um mês atrás. Naquela época, não sabíamos mais o que fazer. Todo mundo estava chorando muito, mas os híbridos simplesmente nos ignoraram como nada. No entanto, tudo mudou quando um humano chegou. Ele tentou nos resgatar embora também estivesse cheio de feridas por todo o corpo. A situação mudou e os outros conseguiram fugir deles, os híbridos. No entanto, o humano que queria nos salvar também foi logo dominado e antes que percebêssemos, ele já havia sido morto em troca de cortar os braços dos 2 híbridos. Ele parou por um momento e cerrou os dentes antes de continuar com uma voz cheia de ódio e impotência. Aqueles 2 nos perseguiram embora já estivessem bastante feridos. Devem ter sentido que ainda poderiam nos levar com nossa escassa força. Porém, no momento em que chegaram perto de nós, eu e a irmã Aline resolvemos enfrentá-los e ganhar tempo e deixar os outros escaparem. Com nossa cooperação, eu e a irmã Aline conseguimos matar um desses híbridos, mas também sofremos muitos ferimentos. Naquela época, já estávamos ficando desesperados quando o híbrido remanescente gritou tão alto que quase quebrou meus ouvidos. Foi então que percebemos que ele estava chamando seus companheiros. Como sou mais fraco e tenho mais feridas em comparação com a irmã Aline, decidi ficar e ganhar tempo para ela fugir. Afinal, mesmo que os outros consigam escapar vivos, eles não vão durar muito sem eu e a irmã Aline cuidarmos deles. Gelan deu um tapinha na cabeça de Stan enquanto ele parava por um momento para reunir e organizar seus pensamentos. Depois de um momento, ele soltou um suspiro alto enquanto continuava de onde havia parado. Naquela época, eu já estava preparado para morrer. Mas aqueles híbridos. O restante, assim como os que acabaram de chegar, não fizeram isso. Em vez disso, eles fodidamente, eles me deixaram viver e me arrastaram de volta para onde nós os confrontamos antes. Sua voz se intensificou quando ele cerrou o punho e socou o chão com bastante força. Um traço de sangue explodiu em seus dedos, mas Stan não sentiu nenhuma dor, pois foi ofuscada por seu ódio pelos híbridos. Ele até os odeia mais do que aqueles zumbis. Se tivesse uma chance e alguém o deixasse escolher quem salvar entre um zumbi e um híbrido, ele nem hesitaria em escolher o zumbi e até mesmo abraçá-lo de bom grado apenas para irritar o híbrido. E quando chegamos naquele lugar, aqueles bastardos, eles começaram a cortar os membros daquele que tentou nos salvar. E então, eles me forçaram a comê-lo ou então eles seguiriam os outros e os deixariam comer nosso salvador em vez disso. Stan explodiu em outro choro e desta vez, foi uma mistura de emoções, ódio, impotência, nojo e culpa. E como se não bastasse, eles também me forçaram a comer a porra da carne podre de um zumbi. Blurg. Stan não pôde deixar de vomitar pensando nisso.
Mesmo até agora, ele ainda podia sentir o cheiro e o gosto da carne podre daquele zumbi, bem como do sobrevivente. Talvez fosse por culpa que ele não conseguia esquecer, mas esse sempre seria seu maior pesadelo para os próximos dias. Mana Gelan. Me desculpe. Eu não sou mais humano. Os outros. Eles estão escondidos no porão. Todas as noites, os híbridos perambulavam pela cidade em busca de alguém para recrutar e matar se eles não se juntassem. Aproveitei esta oportunidade para procurar os outros e foi aí que os encontrei aqui há 2 semanas. Desde então, sempre trago comida para eles, pois estou bastante seguro por ser um híbrido. Contanto que eu não encontre zumbis e humanos fortes, sempre estarei seguro. Por isso aproveitei esse fato e decidi ajudar o outro levando mantimentos. No entanto, agora que você já está aqui, espero que possa cuidar deles, Mana Gelan. A irmã Nalina ainda não se recuperou dos ferimentos que recebeu na época. Pode ser devido a uma infecção em seus ferimentos. Mana Gelan, eu não sou mais humano. Eu não tenho mais nenhuma razão para ficar aqui agora que eu sei que você está aqui para cuidar deles. Por favor, me mate. Mana Gelan. Eu não quero mais viver assim. Por favor, me liberte. Stan disse com um rosto cheio de sorrisos. É como se ele já tivesse aceitado seu destino há muito tempo. Se não fosse o fato de ter encontrado os outros sãos e salvos depois de procurá-los, ele certamente já teria decidido tirar a própria vida. Os outros eram sua única motivação para viver. Ele pelo menos queria mantê-los seguros enquanto pudesse. Mas agora que Gelan já estava aqui, e com base no que ela exibiu antes, ele agora podia ter certeza de que os outros estariam seguros em suas mãos. É por isso que ele decidiu deixar Gelan matá-lo. Mana Gelan, pode ser difícil para você, mas por favor, faça isso. É melhor do que morrer nas mãos de outras pessoas devido ao ódio deles por esses híbridos desprezíveis. Embora eu também seja um híbrido, a única vez que comi humano e zumbi carne era quando antes de eu mutar. Depois disso, eu só comia frutas, mesmo que seu sabor ficasse sem graça depois que me tornei um híbrido. Posso ser um híbrido agora, mas meu coração ainda pertence ao lado humano. Mana Gelan. Eu pelo menos queria morrer com dignidade. Por favor, me mate. Ele perguntou ansiosamente como se o que ele estava fazendo fosse algo que ele deveria se orgulhar. E é claro que ele tem motivos para isso. Além do momento em que foi forçado, ele nunca mais comeu aquelas coisas nojentas. Ele fechou os olhos e esperou que a espada de Gelan descesse em seu pescoço. Porém, um momento depois, ele abriu os olhos e percebeu que Gelan estava apenas olhando para ele com calma. O quê? Tem algo no meu rosto? Stan perguntou duvidosamente. Sim. Um monte de hematomas pretos e azuis nojentos. Mundo Zumbi Cap 248, rebelde ao ouvi-la, Stan não pôde deixar de revirar os olhos para ela. Por favor, estou falando sério. Desde que me tornei um híbrido, não tenho mais o paladar dos humanos normais. Frutas e vegetais que deveriam ser deliciosos ficaram sem graça e secos na minha boca. Enquanto isso, as carnes cruas ficaram com um cheiro delicioso. Especialmente, ele hesitou por um momento antes de continuar. Especialmente carne humana. Ao ouvi-lo, Gelan entendeu de onde ele vinha. No entanto, ela não vai matá-lo, não até Nilo ordenar que ela o faça. Caramba, ele acabou de voltar para a vida dela, e se ele for embora novamente depois de ouvir que ela matou seu precioso irmão mais novo? Isso seria uma tragédia para ela. Além disso, enquanto eles estavam brigando mais cedo, ou melhor, enquanto ela o estava perseguindo mais cedo, ela poderia dizer que ele não tem a menor intenção de revidar. Não que isso importe de qualquer maneira, pois Gelan ainda seria capaz de dominá-lo em uma luta individual. Não sou eu que decido. Gelan finalmente decidiu responder a sério. Por quê? Suspiro. Se apenas Brunilha ainda estivesse aqui, tudo não teria se tornado assim. Tudo teria se tornado mais fácil. Stan disse em um tom nostálgico ao relembrar suas memórias passadas com Nilo no centro. Gelan entendeu seu ponto. Nilo era mais como um verdadeiro líder antes.
Ele sempre priorizava os outros, especialmente ela, Alex, Stan e as outras crianças antes de pensar em seu próprio bem-estar. Toda vez, sua decisão sempre seria razoável e desde que Jelan se intrometeu em sua vida, ela nunca chegou a um caso em que ele tomasse a decisão errada. Uma vez, quando Nile não estava mais na cidade, Jelan até pensou que, porque Nile fez isso, ele deve ter um motivo bastante razoável. É por isso que ela também não se incomodou tanto em procurá-lo. No entanto, Alex nunca estava bem com isso. Ele continuou procurando e procurando até que finalmente se cansou disso, ou pelo menos era o que Jelan sabia. Me siga. Jelan afirmou enquanto se levantava ao lado de Stan. Stan estava confuso, mas ainda assim decidiu segui-la. Assim como eles viam Nilo como seu irmão mais velho, ou até mesmo um pai, eles também viam Jelan na mesma luz. As crianças podiam sentir seu amor e carinho por Nilo e ela era extremamente apaixonada por isso. No entanto, quando Nilo desapareceu há alguns anos, é como se seu mundo se tornasse monótono. Ela ainda visita este lugar, mas não era mais tão frequente quando Nilo ainda estava por perto. Antes de Stan segui-la, ele primeiro juntou e pegou os alimentos espalhados no chão por um. Depois que ele descobriu o troque há uma semana, já virou rotina visitá-los todas as noites enquanto trazia comida e os outros suprimentos. Claro, ele só iria no meio da noite, pois tinha certeza de que os outros híbridos já estariam ocupados comendo carne humana neste momento. Toda vez, ele também tomava medidas cuidadosas para evitar ser suspeito e ser rastreado enquanto estivesse aqui. Algum tempo depois, eles chegaram à sala de estar onde Neil estava deitado para melhorar sua classificação. Jelan sentou-se ao lado dele enquanto esperava a chegada de Stan. Embora estivesse escuro por aqui e ele fosse apenas um híbrido de nível 1 no máximo, Stan ainda podia ver vagamente o contorno de um homem ao lado de Jelan dormindo profundamente. Ele já o viu antes, mas devido a ele dormir como um tronco morto, ele apenas o ignorou e, em vez disso, concentrou sua atenção em Jelan, que estava meditando naquele momento. No entanto, ele não se atreveu a observá-la descaradamente quando decidiu deixar a área primeiro. Infelizmente, quem teria pensado que Jelan ainda o notaria com apenas aquele leve ruído? No entanto, de outra perspectiva, Stan também ficou grato por ter tropeçado naquela mesa antes. Se não fosse por aquela mesa, ele não saberia que na verdade era Jelan. Jelan acenou com a mão no ar, acenando para Stan se aproximar e ver quem estava ao lado dela. Stan acenou com a cabeça e seguiu suas instruções. E no exato momento em que viu o rosto adormecido da pessoa, como se uma explosão tivesse atingido sua mente, ele entrou em choque e derrubou a comida que estava segurando no chão. Uma série de emoções surge em seu rosto quando ele se lembra do rosto ao qual estava extremamente grato e em dívida. Brunillo. Ele gritou e não perdeu mais tempo enquanto se lançava diretamente em sua direção para um abraço. Jelan franziu a testa para suas ações precipitadas e em vez de repreendê-lo, ela apenas o chutou no estômago para jogar seu corpo alguns metros para trás. Ela não colocou muita força nisso e sabia que era apenas um empurrão para Stan com sua força atual como um híbrido que está sendo polido durante a noite. Stan aterrissou alguns metros atrás e não pôde deixar de olhar para Jelan com desconfiança. Não importa para Stan se Jelan decidiu matá-lo ou não. Ele nem vai culpá-la se ela decidir não cuidar dos outros. No entanto, se ela o impede de ver seu Brunilli, já é uma questão diferente. Suas sobrancelhas franziram em confusão enquanto ele olhava para Jelan com um olhar intenso. Ele olhou para ela e era evidente que ele a odeia agora. Como uma criança rebelde, Stan olhou intensamente para Jelan enquanto exigia uma resposta. O que você está fazendo? Ele gritou com Jelan enquanto cerrava os punhos com força. Alguém poderia dizer sua frustração apenas por sua voz. Ficando rebeldes estamos. Stan. Jelan apenas sorriu para seus olhares. Assim como ela disse antes, não importará mesmo se ele decidir lutar. No entanto, ela sabia que não precisava lutar com ele, afinal, era apenas um mal-entendido. Ouça-me primeiro antes de me dar esse tipo de olhar. TSK.
Mundo Zumbi Cap 249. Os outros Stan aliviou o punho fechado quando ouviu. Ele também se acalmou um pouco enquanto esperava por sua explicação. Seu Brunillo está passando por sua evolução de nível 3 no momento. Jelan afirma sério. Vai e pegue os outros primeiro, vou explicar para todos vocês ao mesmo tempo. Ela instruiu enquanto virava a cabeça para Nilo. Ela sorriu com o pensamento de Nilo estar feliz quando ele acordou depois de ver suas irmãs mais novas e outras. Embora relutante em sair, Stan não insistiu em se aproximar do Nilo, pois também entendia que uma evolução não deveria ser impedida, ou então, algo ruim poderia acontecer no futuro. Ele acenou com a cabeça silenciosamente enquanto seguia em direção ao porão da velha casa. Jelan olhou para sua figura enfraquecida antes de voltar sua atenção para Nili. Já estava no meio da noite e ele ainda não dá os sinais de alguém terminar sua evolução logo. Mas com base em sua expressão calma, Jelan adivinhou que tudo deveria estar indo bem do seu lado. Ela também achava que deveria fazer o mesmo. Ela aguçou seus sentidos enquanto se levantava e examinava brevemente a área ao redor da casa. Claro, ela não foi tão longe do Nilo, pois estava preocupada que algo pudesse ter escapado de seus sentidos, assim como o que havia acontecido antes. Depois de terminar sua breve vigilância, ela finalmente decidiu voltar para o lado de Nili. Enquanto isso, no porão da casa, as outras crianças ficaram desanimadas ao ver que Stan não trouxe nada para elas desta vez. No entanto, eles não falaram sobre isso, pois apenas abaixaram a cabeça ignorando o fato de que ainda não haviam comido. Havia um total de 8 crianças com idades entre 9 e 17 anos. Eles eram todos magros por não terem comida para comer. Eles cercaram uma jovem que parecia a mais velha do grupo enquanto ela deitava na cama fracamente. Havia um buraco aberto e quase apodrecido em seus ombros, logo acima de onde seu coração está localizado. Ela estava suando balas enquanto suportava a dor causada pelo ferimento. Ela lentamente abriu os olhos e voltou sua atenção para Stan. Você está aqui. Ela disse com uma voz trêmula cheia de dor. Mas ao contrário disso, ela estava realmente mostrando um sorriso brilhante no rosto. Venha aqui e sente-se. Ela disse fracamente e ofereceu a Stan para se sentar ao lado da cama em que ela estava deitada. No entanto, Stan balançou a cabeça, pois não perdeu mais tempo relatando o que acabou de testemunhar do lado de fora. Brunillo está de volta. No momento em que a palavra Nilo escapou de sua boca, todas as outras crianças olharam imediatamente para ele. E quando eles ouviram as palavras está de volta, eles imediatamente se levantaram do chão e a emoção não pôde ser escondida de seus olhos. Mesmo a jovem que estava deitada na cama também não pôde deixar de ter os olhos iluminados de emoção e alegria. No entanto, um momento depois, desapareceu quando ela lembrou que Nilo já os deixou 5 anos atrás como se fosse uma bolha. Ela ainda se lembrava do caos que causou às outras crianças 5 anos depois que ele desapareceu. Como a mais velha do grupo, ela se tornou automaticamente a única portadora da responsabilidade deixada por Nilo. Claro, ela o culpou. Se ele não desaparecesse como uma bolha, ela nem teria que suportar a pressão, muito mais os sofrimentos ao cuidar de seus irmãos mais novos. Se não fosse por seu tio Alex, que frequentemente os visitava e os ajudava, ela nem sabe mais se eles ainda estariam vivos. Um traço de lágrimas surgiu no canto de seus olhos quando ela respondeu com uma voz fria e quebrada: Stan, este não é o momento certo para brincar. Pare com seus atos bobos. E ele não vai voltar. Suas lágrimas fluíram como um rio quando ela pronunciou as últimas palavras. Stan imediatamente foi até ela e ajudou a enxugar as lágrimas. Mana Nalin, é verdade. Eu não estou mentindo dessa vez. Todo mundo acredite em mim dessa vez. Na verdade, Brunillo está do lado de fora passando por sua evolução. Mana Jelan também estava com ele, protegendo-o enquanto fazia sua evolução. Stan relatou animadamente a eles. Ele não conseguia esconder a alegria em sua voz e até Nalin também sentiu. Embora ela dissesse que ele não voltaria, ela também queria que ele voltasse. Ela quer que ele assuma a responsabilidade novamente e pague os anos de responsabilidade que ele escapou enquanto estava fora. E mais importante,
Ela já sentia a falta dele. Isso é verdade? Naline perguntou duvidosamente. Havia dúvida em sua voz, mas não conseguia esconder o tom esperançoso e animado que a acompanhava. Sim. Mana Gelan me instruiu a levar todos vocês para que ela pudesse nos explicar as coisas ao mesmo tempo. Ao ouvir isso, um sorriso surge no rosto de Naline e, por um momento, ela até esquece a dor em seus ombros. Os outros também explodiram em aplausos ao ouvir sua confirmação. Eles ainda eram muito jovens quando Nilo os deixou, mas ainda não conseguiram esquecê-lo até agora. Afinal, eles o tratavam como seu pai e Nilo também age dessa maneira com eles além de ser seu irmão. Stan também não pôde deixar de sorrir ao ver seus irmãos felizes. Ele não podia deixar de ficar orgulhoso de si mesmo por descobrir o assunto lá fora. No entanto, ele se lembrou de algo e pensou que deveria avisar os outros sobre isso. Todo mundo, me escute primeiro. Ele disse com toda a seriedade por um momento. Os outros pensaram que ele agora revelaria que era apenas uma brincadeira para aliviar seu humor deprimido mais cedo. Suas expressões felizes caíram pouco a pouco enquanto esperavam as próximas palavras de Stan em antecipação. Mesmo Naline não pôde deixar de engolir um bocado de saliva de nervosismo ao ver sua expressão séria. Mundo Zumbi Cap 250. Gelando o minador. Estou lhe dizendo, Stan, se tudo isso fosse apenas uma brincadeira, eu não vou falar com você nunca mais. Naline declarou enquanto olhava Stan intensamente. Stan ficou surpreso e respondeu apressadamente, o quê? Eu já disse a vocês que é verdade. Eu só queria avisar vocês sobre a irmã Gelan. Então e ela? Os outros perguntaram. Bem, como todos nós já devemos saber, ela fica com ciúmes facilmente. Você se lembra do que aconteceu antes, certo? Se ficarmos agarrados a Brunilde, ela sempre interromperá e encontrará maneiras de nos separar para que ela possa ter Brunilde tudo para ela. Os outros assentiram ao reconhecer o que ele acabou de dizer. Eu me lembro dela me olhando antes só porque eu abracei Brunilde com força. Naline sentiu com a cabeça e sorriu ao recordar aquele pedaço de memória. Bem, mais cedo, quando eu estava prestes a chegar perto de Brunilde, ela realmente me chutou para longe. Ela disse que era porque Brunilde está em processo de evolução e ele não deveria ser interrompido, mas eu acho que é apenas a desculpa dela para que eu pudesse chegar perto dele sozinho na área perto de Brunilde. Stan acenou com a cabeça enquanto acreditava plenamente que sua teoria era verdade. Se for ela pode fazer exatamente isso. Os outros acenaram com a cabeça, achando sua teoria bem possível. Na verdade, eles já acreditavam plenamente e apenas Naline era a única que ainda tinha algumas reservas. Eles se tornaram barulhentos contando suas próprias experiências sobre Gelan, até mesmo esquecendo o fato de que ainda não comeram e ainda precisam subir as escadas para encontrar Nilo e Gelan novamente. Neste momento, Naline, que ainda estava fracamente deitada na cama, não podia mais esperar enquanto dizia, o que estamos esperando? Vamos conhecê-los já, mas vamos apenas fazer o que a Mana Gelan diz por enquanto. Os outros também acenaram com a cabeça, pois também não queriam perturbar Nilo se o que o Gelan disse fosse verdade. Eles não perderam mais tempo enquanto ajudavam e auxiliavam Naline. Eles se sentiram nervosos, pois será a primeira vez que eles verão o Nilo novamente depois de 5 anos. Suas emoções estavam misturadas de confusão, excitação e nervosismo. Claro, havia uma pitada de raiva também, mas a mínima em comparação com os outros. Afinal, a gratidão que sentiam já ofuscava todo o resto. Pode-se dizer que eles estão cegos pela gratidão. Algum tempo depois, eles finalmente chegaram ao final da escada que subia. Um por um, eles saíram da porta do porão e esperaram nervosamente que Stan e Naline saíssem também. Stan é quem ajudou Naline junto com outro garoto chamado Marte. Algum tempo depois, como os outros estavam com medo de ir primeiro, Stan e Marte decidiram ir primeiro junto com Naline. Naline estava tão nervosa que sua testa estava agora cheia de suor. Quase parecia que ela tinha acabado de sair do banho. Algum tempo depois, eles finalmente chegaram à sala de estar. Eles observaram Gelan, bem como a figura de um homem atrás dela.
Sua curiosidade atingiu o pico enquanto eles lentamente cercavam os dois em silêncio, tentando observar se o que Stan disse era verdade. Nalina até esticou o pescoço com tanta força que todos ouviram um estalo. Os outros olharam para ela, mas ignoraram no segundo seguinte depois de confirmar que ela estava bem. Eles voltaram seu foco para Nili, que parecia estar dormindo profundamente, e Jelan, que estava com os olhos fechados, como se estivesse meditando ao lado dele. E mesmo Nini, uma das crianças mais novas, Jerik, exclamou alegremente ao confirmar que era realmente Nilo. Como muitos deles eram apenas humanos normais, eles não podiam ver nada no escuro. Felizmente, a iluminação que veio da lua conseguiu iluminar levemente a sala de jantar, permitindo que eles observassem o Nilo a 2 metros de distância. Jerik esqueceu os lembretes de Stan e Nalin mais cedo devido à excitação quando ele imediatamente correu em direção ao Nilo como uma criança vendo seu pai chegar em casa do trabalho. No entanto, no momento seguinte, seu corpo parou quando sentiu que seus pés não estavam mais tocando o chão. Ele olhou nervosamente ao lado dele lá. Ele viu Jelan olhando para ele como uma tigresa. Um calafrio percorreu a espinha de Jerik quando ele se lembrou do que Stan compartilhou com eles mais cedo. Quando Jelan o chutou no estômago, Jerik de repente se sentiu nervoso ao lembrar que ele é apenas um humano comum, e se de alguma forma ele foi chutado por Jelan que já estava desperto. Jerik se atreveu a não pensar mais em seu resultado enquanto apenas olhava para Jelan com olhos de cachorrinho. Ele então sorriu atrevidamente antes de dizer com uma voz de mosquito: "Olá, mana Jelan." Jelan franziu a testa para seu ato fofo e no final, ela apenas o soltou sem bater em sua bunda. Depois de ouvir o grito de Jerik mais cedo, os outros também queriam se aproximar do Nilo. No entanto, quando viram o movimento rápido de Jelan, eles imediatamente deram 3 passos para trás com medo. No final, o caso de Jerik se tornou uma lição para eles e mesmo que ele não tenha tido problemas no final, eles não estão dispostos a tentar a sorte. No final, Jerik se torna a cobaia de todos, testando as águas ferventes chamadas Jelan. Depois que Jelan o derrubou, Jerik imediatamente recuou para longe do Jelan, a quem ele acabou de dar um apelido de demônio ciumento. E quando os outros já recuaram a uma distância razoável, Jelan, o diabo ciumento, finalmente decidiu falar: "Não perturbe sua evolução. Stan, você não os avisou com antecedência." O pescoço de Stan encolhe de medo depois de ouvi-la. "Eu fiz." Ele gritou apressadamente em defesa, para não ser acusado e ser o único a ser punido por Jelan. "Eu não estou brincando com todos vocês. Não vou deixar nenhum passar a 2 metros de distância do Nilo. Este passo é muito crucial para ele e espero que você não faça nada engraçado. Hesite em chutar suas bundas." Jelan declarou mandonamente enquanto olhava para todos na sala. "Estamos entendidos?" Os outros só podiam acenar com a cabeça silenciosamente em resposta às palavras dominadoras dela. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.